Olá pessoal, boa noite, sejam bem-vindos aqui ao perfil Francinaldo _metamédico. Hoje, dia 15 de maio de 2025, e a gente está começando a nossa live, onde a gente fala aqui sobre carreira médica, empreendedorismo, técnicas de inovação e muitos outros temas relacionados ao sucesso na carreira, tá? Pessoal que está chegando aqui agora, eu vou pedir para me dizer, dá um joinha se o áudio tá tudo bem, tá? Que hoje a gente vai falar de um tema muito interessante, mas pouco falado, principalmente na área médica, tá? Que é como você, digamos assim, criar na sua clínica um canal de vendas por indicação, tá? Esse canal de vendas por indicação, por exemplo, pode ser utilizado muito em consultórios, clínicas ou até mesmo em outras áreas médicas, tá? Por quê? Porque é um canal que te ajuda muito, por exemplo, a fortalecer o seu negócio a um custo muito mais baixo, tá bom? Então, a gente vai falar desse tema hoje. Eu vou pedir para vocês que compartilhem aqui, eu vou pegar aqui o aviãozinho e compartilhar com pelo menos 3 pessoas do perfil de vocês, tá? Para que a gente possa trazer um número cada vez maior de pessoas aqui no perfil, tá bom? Só um segundinho. Que eu já vou pedir aqui. Vamos lá. Tô convidando aqui todo mundo, convidem aí também o perfil de vocês, porque esse é um programa muito interessante. Muito bom conhecer. A gente vai falar aqui um pouco dele aqui ao longo dos próximos 20 a 30 minutos. Como vocês podem perceber, eu tô com a voz aí um pouco comprometida, né, por conta de gripe. Então eu não vou me prolongar muito hoje nessa live, tá? Vai ser uma live assim mais curta do que acho que usualmente eu faço, mas é justamente para dar a ideia para vocês do que é essa questão do programa de indicação. Então eu vou começar mostrando aqui para vocês, olha, aqui o famoso funil de vendas, né, que todo mundo conhece aí na área do marketing. Só que normalmente a gente aborda muito essa parte de cima aqui do funil, né? Atração, oportunidade, conversão e a venda. Mas depois que ocorreu uma venda, o que vem depois? Então, você não pode terminar, digamos assim, o seu funil apenas aqui na venda. Lembre-se que o cliente que comprou hoje de você, ele tem que, digamos assim, continuar comprando, e o ideal é que ele indique outros clientes para vocês, tá? Aí vocês podem dizer assim, doutor Francinaldo, mas os meus clientes indicam para mim, alguns indicam. Só que só indicar não quer dizer que você tenha um programa de indicação. Então, oi, boa noite, dona Silvia, boa noite. Então, na verdade, é preciso que você crie o que a gente chama de um programa de indicação. Um programa que estimule os seus clientes a comprarem, continuarem comprando, digamos assim, de você, tá? Então isso é muito importante, você desenvolver esse canal, tá bom? Deixa eu só voltar aqui, tá? E por que ele é importante? Deixa eu só ajeitar aqui, pessoal. Vou ajeitando aqui o tripé. Desculpem. Girou aqui o telefone. Pronto. E por que esse programa é importante? Quem faz o marketing, né? Quem atua aí na internet, já percebeu que o CAC, que é o custo de aquisição de cliente, ele está ficando mais caro, digamos assim, na internet, né? Quando você quer que o seu anúncio, o seu negócio seja levado para um número cada vez maior de pessoas, você já deve ter percebido que você tem que pagar e pagar cada vez mais por isso, tá? Ou seja, para você trazer um cliente novo para o seu negócio, você
em tese, vai ter que pagar cada vez mais caro. Porque a internet, pessoal, o marketing, ele funciona como se fosse um leilão. Então é quem dá mais, digamos assim. Então, muitas vezes você usa lá 500 a R$1.000 por mês de tráfego, e isso não vai te levar muito longe, digamos assim. Então, muitas vezes, se você quiser aparecer para mais pessoas, você precisa pagar mais, entendeu? Então, o custo para você trazer um cliente novo não costuma ser baixo, e ele tende a aumentar com o aumento da concorrência aí na internet. E é por isso que o programa de indicação tem a sua importância, porque um cliente que já vem indicado de outro, o seu custo para, digamos assim, para adquiri-lo costuma ser muito mais baixo, porque ele já vem, digamos assim, você já venceu várias etapas para ter aquele cliente, uma vez que outras pessoas... Opa, desculpa, gente, deixa eu só ajeitar aqui o tripé que ele tá. Uma vez que outras pessoas já o indicaram, entendeu? Entenderam isso aí, essa diferença? Então, enquanto o custo para você trazer um paciente, um cliente novo para sua empresa vai subindo. Se você tem um programa de indicação bem estruturado, bem desenvolvido, isso faz com que o seu custo passe a diminuir. E é isso que eu vou falar um pouco para vocês aí nos próximos 15 aí a 20 minutos para vocês, tá bom? Pessoal, quem tiver dúvidas, pode colocar aqui. Eu tô falando um pouco pausado porque eu tô gripado, né? Então não vou forçar muito a voz, tá? Até porque eu vou viajar essa madrugada, então preciso estar inteiro aí, tá? Quando o cliente vem por indicação, digamos assim, que várias barreiras já foram ultrapassadas. Por exemplo, a prova social já foi estabelecida, né? Quem trabalha com essa parte de gatilhos mentais, né, sabe que existe a chamada prova social. O que é a prova social? As outras pessoas que já experimentaram o seu serviço, o seu produto ou serviço, falarem de você para os outros. Uma coisa é você falar de você, outra coisa é um cliente seu falar de você. Quanto mais um cliente seu falar de você, no caso aí falar bem, maior será a sua prova social. Então, quando um cliente vem por indicação, essa etapa já foi vencida. Por quê? Porque a prova social já foi estabelecida, né? Então, o outro cliente já convenceu ele para vir com você. E outra coisa é o gatilho da autoridade, porque a outra pessoa que indica você, ela já indica, digamos assim, com toda aquela euforia, né? Com toda aquela certeza, dizendo, olha, vai lá, ele é bom, eu já me consultei, eu já fui atendido por ele, e realmente vale a pena, enfim. Então, vocês têm que estar atentos a isso. Então, o programa de indicação, ele ajuda muito nessa parte da quebra, né, de crenças limitantes e de quebrar aí digamos assim, as barreiras, né, que possam fazer aquele cliente se tornar cliente de vocês, tá? E um primeiro ponto que você tem que estabelecer é qual é a recompensa que você vai dar para o seu cliente pela indicação que ele fizer, certo? Então, algum bônus, algum desconto, algum brinde, como que você vai estimular, né, a pessoa a indicar clientes para você, indicar novos clientes. Então, algum tipo de recompensa você tem que dar para ela, tá? E, embora muitas pessoas o façam espontaneamente, mas no momento que você dá uma recompensa, dá um mimo, dá um ganho para ela, isso faz com que ela possa indicar ainda mais, ok? Então, saibam escolher a recompensa. E qual é a melhor recompensa para o cliente? Vejam, é muito comum o empresário, né, o empreendedor, achar que ele é que vai escolher a recompensa, tá, pessoal? Então, eu acho que é melhor dar uma garrafa de vinho, eu acho que é melhor dar uma agenda,
uma bolsa, uma necessaire. Eu acho que é melhor dar um voucher no restaurante. Enfim, pessoal, a recompensa tem que agradar o cliente, não o vendedor. Então vocês precisam ter isso em mente. A recompensa que vocês vão oferecer tem que agradar o cliente. É o cliente que tem que se sentir agradado, né? Tem que se sentir bem com aquela recompensa. E outra coisa, ela deve reforçar a proposta da empresa, né? Então vou dar um exemplo aqui disso. Imagina que a sua empresa tem como um dos valores proteção ao meio ambiente. Aí você dá como recompensa para alguém que indica uma sacola de plástico. Aí quer dizer, mas é uma empresa que se preocupa com o meio ambiente, mas está usando uma sacola de plástico como recompensa. Então, nesse caso, faria mais sentido a empresa dar uma sacola feita de material reciclado, por exemplo, né? Aí faria mais sentido com a proposta de valor da empresa, tá bom? E quem é a melhor pessoa para dizer qual a melhor recompensa? É o seu cliente, tá? Então, você não tem que tirar a ideia da recompensa da sua cabeça. Pergunte para os seus clientes, tá? Pergunte para eles o que eles gostariam de ganhar em troca, né, das indicações. Claro, veja, você não vai chegar para ele e falar, olha, o que você quer ganhar em troca de uma indicação? Porque primeiro que parece muito agressivo, parece uma abordagem muito rústica, né? Se você fizer dessa forma. Como é que você faz então? Você vai selecionar os seus melhores clientes, digamos assim, e você vai ligar para eles, tá? E aí você fala assim, oi fulano, você é cliente nosso aqui há vários anos, há X anos, e a gente percebeu que você indica muitas pessoas para a gente. Então, como nós estamos iniciando um programa de recompensa, a gente gostaria de saber o que você gostaria de ganhar em troca das suas indicações, uma vez que elas têm trazido benefícios para a empresa e têm nos ajudado a crescer. Entendeu? Então, basicamente, é essa linguagem que você usa. E o ideal é que nessa primeira etapa, você que eu digo, o responsável pela empresa, ligue. Não é, eu vou mandar uma mensagem de WhatsApp, eu vou mandar e-mail, porque você quer ouvir a pessoa, você quer que ela diga, né? O que ela gostaria de receber como recompensa. Aí você vai ouvir a resposta. Eu gostaria de um desconto na próxima compra, eu gostaria de uma bolsa estilizada, eu gostaria de uma viagem para tal lugar, eu gostaria de um ingresso no restaurante, no cinema, enfim. Então, ele vai dizer. Então, você vai fazendo isso para vários, né? Entre 10 e 12 dos seus principais clientes, você vai ter essa ideia do que eles gostariam de receber. Lembrando, pessoal, que muitas vezes a pessoa não vai dizer abertamente o que ela quer. Às vezes a pessoa diz assim, não, mas eu não quero nada, eu já indico mesmo porque eu confio no trabalho de vocês. Tudo bem, isso faz parte, tá? E tem pessoas que talvez não queiram dizer, tá? Tudo bem, né? Ninguém consegue agradar a todos, tá? Mas é importante você perguntar para o seu cliente aquilo que ele gostaria de receber em troca de uma indicação. Aí você faz uma lista dos resultados. Então, fulano gostaria de ganhar uma bolsa, uma necessaire, uma garrafa de vinho, um desconto, um ingresso, um voucher, você vai anotando tudinho. Aí, depois, você confronta essa lista que você produziu com a lista dos seus funcionários e colaboradores. Então, veja, ao mesmo tempo que você pergunta para o cliente, você pergunta também para os seus colaboradores. Então você pergunta para eles o que a gente gostaria de dar como brinde, como recompensa para alguém que indica cliente para a gente. Então você vai realmente montar a sua lista ali juntando essas duas informações, certo?
A isso a gente chama de pesquisa qualitativa. Aí, finalizada essa pesquisa qualitativa, aí você faz o seguinte: pega os itens que foram mais escolhidos, tá? Elabora um e-mail ou uma lista de transmissão ou um WhatsApp, e aí sim você vai mandar para toda a sua base de clientes. Só que você vai mandar agora da seguinte forma, né? Pessoal, olha, fizemos uma pesquisa e vimos que os itens mais desejados pelas pessoas para um programa de indicação são esses aqui. Aí você lista. Gostaríamos que vocês votassem agora. Então veja que agora você já tem uma lista preparada. A pessoa só vai ter que escolher daquela lista o que é que ela vai querer. Gostaríamos de saber de vocês agora o que é que vocês gostariam de receber. Qual dos itens aqui, né? Qual dos itens que você já selecionou seria interessante você receber, entenderam? Então, primeiro você faz uma pesquisa qualitativa, que é o quê? Você definir junto ao público quais são, né, as melhores recompensas. Elabore uma lista, confronte com a lista dos seus colaboradores e depois elabore as 5 melhores, as 5 principais, e mande para o restante da sua base de clientes para que ele volte, para dar mais robustez àquela lista, certo? E aí você então vai definir e vai para a etapa 2. Qual é a etapa 2? É a mecânica, como é que vai funcionar o seu programa de indicação. Então, como é que vai funcionar o seu programa de indicação? Por exemplo, em que momento a recompensa vai ser dada? A recompensa vai ser dada no momento que a pessoa indicou ou no momento que o indicado dela fechou a venda, por exemplo. Isso tem que estar muito claro para ela. Porque às vezes a pessoa diz assim, eu vou indicar 10 clientes, mas nenhum fechou e mesmo assim ela ganha o brinde. Tá? Claro, isso é uma coisa que é feita internamente. Vocês podem aí discutir junto com a equipe de vocês para definir qual é a melhor mecânica para o produto de vocês. Tem produtos em que apenas por indicar a pessoa já ganha a recompensa. Tem outros produtos que a pessoa precisa fechar a venda, né, o indicado, para daí então ele receber a recompensa, tá? Então essas regras elas precisam ser claras, tá? E você tem que avisar todo mundo do seu programa, tá? E outra coisa, defina o preço da recompensa. Porque, por exemplo, se você gasta, por exemplo, R$1.000 para trazer um cliente e esse cliente te gera R$5.000, né? Você não pode dar uma recompensa de R$4.000 para ele, por exemplo, entendeu? Porque você gastou R$1.000 para trazê-lo e vai dar R$4.000 de recompensa, você não ganhou nada, né? Então estabeleça muito bem o seu custo de aquisição de cliente. Estabeleça esse custo e geralmente a recompensa você dá em torno de 10 a 20% do seu preço de venda, né? Então, por exemplo, você gasta R$100 para trazer um cliente que te paga R$600, certo? Então você gastou 100 para trazer um cliente que te traz 600. E você quer recompensar esse cliente, você pode trabalhar aí entre 10 a 20% desse valor, ou seja, uma recompensa entre 60 e R$120. Estaria bom para esse cliente, entendeu? Para não afetar também o seu ganho, certo? E também você pode estabelecer níveis de indicações para poder receber a recompensa. Por exemplo, quem indicar de 1 a 5 clientes, 1 a 5 clientes pode receber um valor X ou um brinde, né, X. Quem indicar de 6 a 10 pode receber um valor Y ou um brinde diferenciado, né? E quem indicar, por exemplo, acima de 10 clientes, aí já recebe outro nível de premiação, outro nível de recompensa. Com isso, você consegue estimular, né, os seus clientes a indicarem mais, né? Claro, porque as pessoas vão querer sempre receber mais.
Então vou dar um exemplo aqui, né? Quem indicar de 1 a 5 clientes recebe como recompensa, por exemplo, uma mochila estilizada ou um livro, né? Quem indicar de 6 a 10 clientes já pode receber um eletrodoméstico, por exemplo, um forno de micro-ondas, né? Alguma coisa assim, uma torradeira, uma assadeira. E quem indicar acima de 10, aí já pode receber, por exemplo, algo mais, digamos assim, mais elaborado, tipo uma máquina de lavar, né? Um frigobar. Aí você vai graduando, estando dentro daqueles ali, 10 a 20% aí do valor que a pessoa pagou, entendeu? Então faça isso, porque aí você estimula os seus clientes a indicarem mais, tá bom? E por fim, a última etapa, você tem que fazer o lançamento desse seu programa de indicação, e você vai fazer o lançamento em todas as suas redes sociais, por exemplo, né? Em todas as suas mídias sociais, Instagram, Facebook, LinkedIn, onde você tiver, você faz o lançamento, e você tem que monitorar, né? Ver como é que está fluindo esse programa de indicação, quantas pessoas estão participando dele, como é que está sendo o engajamento da pessoa, elas estão indicando mesmo, não estão, entendeu? Para você poder medir se seu programa está dando certo. E aprimorar o programa, né? Porque você começa um programa de indicação, com o tempo ele vai sendo aprimorado, né? Você pode mudar as recompensas a cada 3 meses, a cada 6 meses. Você pode alterar as regras dependendo do que está se sucedendo, e por aí vai, tá? E é muito importante também, se conforme o seu programa de indicação cresce, né, conforme ele vai crescendo, é importante você ter uma pessoa, né? Ter uma pessoa, um membro da sua equipe, digamos assim, dedicado a essa questão, tá? É muito importante vocês saberem disso, tá? Então, muitas vezes, o programa de indicação assim, não tem, digamos assim, um responsável dentro da empresa, dentro do grupo, e isso faz com que ele não cresça, isso faz com que ele não evolua. Por quê? Porque não tem que ter uma pessoa responsável, alguém que tire as dúvidas dos clientes, alguém que vai encomendar os brindes, que os brindes saiam correto, alguém que se certifique de que os brindes estão sendo entregues, né? Porque imagina, uma pessoa se esforça tanto para indicar e não recebe o brinde dela, por exemplo. Então ela se frustra depois, né? Então, às vezes você vai precisar, dependendo do tamanho, né? E, claro, da parte dos gastos, você pode necessitar de uma pessoa designada para o programa de indicação, ok? Pessoal, quem tiver alguma dúvida, pode colocar aqui, eu responderei. Estamos já chegando aí meio que no final da live, né? Eu programei ela para durar uns 30 minutos, porque eu estou com a voz um pouco comprometida. Mas vamos lá. Tem várias formas de se fazer, não existe uma receita de bolo, né, para se fazer um programa de indicação. Varia muito de negócio para negócio, varia muito da sua clientela, né? Mas é um canal que o empresário, né, o empreendedor, ele precisa fortalecer, tá? Precisa fortalecer, porque precisa fortalecer porque é um canal que permite, como eu já falei, vocês crescerem com custo mais baixo, porque o CAC nas plataformas de anúncio, né, o CAC está só aumentando, tá? Então é muito importante aí conhecer esse programa, tá bom? Muito bom. Pessoal, alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta sobre o tema, tá? Essa é uma live inicial. Depois eu vou programar outras com temas mais específicos e trazer convidados aqui para que a gente possa trabalhar. Só um pouquinho aqui. Para
que a gente possa trabalhar melhor esse tema, tá bom? Ok, pessoal? Então, quero agradecer aí a atenção de vocês. A live vai ficar gravada aqui no perfil, tá bom? Quem quiser depois pode assistir. Como eu falei, foi uma live mais curta, que eu tô um pouco gripado, mas tenho certeza que vai ajudar muito vocês a direcionarem, tá? Utilizem programa de indicação, que vocês vão ter assim, vocês vão desenvolver uma linha de vendas, uma linha de clientela que até então vocês não estavam usando, tá bom, pessoal? Então, desejo uma ótima noite a todos, um ótimo final de semana e nos veremos na próxima quinta-feira, às 20 horas aqui no perfil, e eu terei como convidado o Roger Correia, onde a gente vai falar sobre seguro-saúde nos Estados Unidos, tá? Que é uma modalidade interessante de você ter o seguro-saúde em dólar, tá bom? Então, acompanhe comigo aqui, acompanhe os stories, acompanhe as nossas postagens e vá aprendendo com a gente. Um grande abraço e até a nossa próxima live.